Onde tá esse tal de Mangue Beat? Olha que pergunta capciosa. 3 estragadas para poder responder. As histórias dos grandes aventureiros do mar. Teve uma hora que tudo era Mangue Beat, assim, desde de você passar por Mestre Ambrósio, de uma hora para outra, os jornais tratavam com Mangue Beat, não tem nada a ver com Mestre Ambrósio, assim, com Mangue, mas era tratado em São Paulo, no Rio. Eu trabalhava na Bis. Aí eu tinha um monte de demo de um monte de lugar, um monte de coisa legal acontecendo. De Recife eu não sabia nada. Tinha um correspondente lá. Eu perguntava pra ele o que tá acontecendo aí. Ele falou, não tá acontecendo nada. Como você faz música brasileira numa década como a de 90, em que você tem forças do pop assim, tão criativamente poderosas quanto a música eletrônica e o hip hop? Como é que você vai fazer uma música pop brasileira a partir do que você já tem aqui, né? Que são forças igualmente poderosas, como Jorge Ben, Gilberto Gil, Mutantes e até mesmo coisas mais recentes. Fala que não tem nada. Põe na matéria que não tem nada lá, porque quando sair a revista dá meia hora tem alguém ligando pra cá. Não deu outra. Publicou a matéria, deu meia hora, liga Zé Teles. Mas como que não tem nada aqui, pô? Nunca ouvi falar, Movimento Mangue Beat, Chico Sainz, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A. Eu já vi falar, mas não conheço. Oh, cara. É o seguinte, manda a matéria agora, a gente vai publicar a página inteira, já manda com foto, tudo. Era assim, uma delícia para qualquer editor. Já vinha com glossário, esses caras falam diferente, tinha aquele glamour de ser uma coisa do pobre, na época não se falava em excluído ainda, mas era por aí, né? O samba chegou, o samba chegou na ladeira, o samba chegou, o samba chegou na ladeira e subiu a pé, feita as pernas, lambas, malandragem. Sem dúvida, Mangue Beat nasceu do punk, cara. Por mais louco que isso possa parecer. Era mais comportamental, né? Eu acho. Assim como o movimento mangue também. Não era uma estética musical, né? Nunca foi, cara. Mas virou punk. Porque é a gente que fazia tudo. Eu cheguei aqui no Recife em 84. Logo na primeira semana, as primeiras pessoas que eu conheci foi o Renato, o Fred. Era uma turma que já andava junto mais ou menos há alguns anos, assim, e que mesclava a galera de Rio Doce e Casa Caiada, que era Mabuse, Jorge do Peixe e Chico, né, Chico Sainz, com a galera de Jaboatão, de Candeias, né? As pessoas se juntaram para formar o que na época a gente chamava de uma cooperativa cultural, que era o Mangue. Nunca teve a intenção de ser movimento, nenhuma pretensão nesse sentido. Chico e Jorge eram mais ou menos vizinhos de Mabuse, moravam também lá em Olinda. E tinha uma ligação com quadrinhos, com a cultura do hip hop, da street dance. Então quase que diariamente a gente se encontrava para ouvir música, beber cerveja e, por que não dizer, pauzinho. A sensação que a gente tinha era que não havia nada no Recife. Então a gente começou a produzir festas. Acordem crianças e criam inferno. Acordem e criam inferno em seus quintais. Chico sempre falava muito disso, de tem que fazer a cidade inteira vir junto com isso, esse entusiasmo alavancar a cidade inteira. A cidade se apresenta centro das ambições, para mendigos ou ricos e outras armações, coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, polícias. Pra gente foi muito importante por conta disso, a gente sabia que não tem nada de errado com o nosso sotaque, nem com nossa música, nem com nossa roupa, nem com nossa estética. Mas eu amo isso aqui, meu irmão.
E o homem pode ter certeza de uma coisa. Se Deus um dia resolver botar um piercing no mundo, vai ser no Recife. Porque o Recife é o umbigo do mundo. Acho que boa parte dos conceitos, né, do que viria a ser chamado de mangue foi formulado nessa mesa de bar, assim. Soparia era um bar muito do brega. Era um bar comum, de mesa de ferro, um escuro que tinha no Pina, que nem era um lugar ímpar, passou a ser a partir da soparia. E o bar funcionava meio que como um ponto de encontro dessa história, como um Orkut rústico, sabe como é? Então era isso. Porque a gente não tinha nem loja de conveniência, nem internet, nem celular. Ó, Roger, é umas meninas que estão fazendo... um documentário sobre a cena daqui. Eles que estavam te procurando e tal. Aí quer entrar em contato. Aproveita e dá um alô aqui, ó. Então um bar cumpria uma função muito importante dentro de uma cidade com as proporções de Recife. E aí, uma coisa que impressionava é que Chico tinha... Ele era um... Assim, ele tinha um sound system assim, na cabeça, em termos de ficar toda hora batucando alguma batida nova. Ele tinha uma certa obsessão por essa história do groove, de achar um groove bacana. E a gente estava numa mesa de bar, eu, Fred, Mabuse e vários outros amigos. Eu não lembro muito bem exatamente dessa noite. Quando Chico chegou, Chico Science, afirmando que havia feito uma jam session com uma banda de samba reggae, né? Uma banda influenciada por samba reggae, digamos assim, chamada Lamento Negro, e que ele havia pego um elemento de hip hop, uma batida de funk, juntado várias coisas e tinha criado uma batida nova chamada Mangue, e que esse som ia detonar e tal, papapá. Meu coração chora com esses tipos de música. E aí a gente, pô, Chico, mas não vamos usar mangue só para denominar uma batida. Vamos usar mangue para ser o rótulo de uma cena. Que aí você podia abarcar todo mundo podia ir junto na mesma viagem, assim. Se você pensar justamente como um sistema, as bases desse sistema, essa lógica de que você pega, essa lógica que foi muito bem sintetizada com aquela história da parabólica enfiada na lama, de você pegar toda a sua carga histórica, que você tem, toda a sua identidade até hoje, não negar nada que vem da cidade, desse passado, mas misturar com tudo que você está assimilando do mundo, isso de forma alguma se resume à música. Né? O mangue tem um par de música. Não existe uma música mangue. E daí a gente construiu essa metáfora, que é a metáfora básica do mangue, criar uma cena cultural tão rica e diversificada quanto os manguezais. Posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar, posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar. E começou a ter matéria na imprensa, até que a gente juntou todos os artigos que já haviam saído na imprensa para fazer um book mangue, que iria acompanhar uma fita demo. Muito interessante. E aí a gente mandou para as redações. Quando o release chegou nas redações, até pelo tipo de texto, né, como ele foi construído, a imprensa começou a chamar aquilo de manifesto. Mas era um release, não tinha... Foi uma geração, foram pessoas que pararam e decidiram fazer e se transformar, viver de música. Até teve uma época que começaram a falar Mangue Beat, nunca existiu. Eu fiquei puto com essas conversas. Foi meu amigo Dolores, safado, que começou com essa conversa aí, só pra fazer um hype. Bom, então vamos lá. Outro dia o Antônio Carlos Miguel estava me dizendo que acha que foi ele que provocou essa confusão na hora do primeiro texto dele no Globo sobre isso, de ele ter se confundido e ter botado beat de batida, assim, tal. De beat? Depois eu recebi o release, tava lá beat, eu pensei, putz, eu acho que eu grafei errado aqui agora. Daí em 97 eu encontrei com o Fred. Em Recife, 4 anos depois, e ele me falou, não, originalmente era BT e tal. Isso é um crime. Mangue Beat foi um termo criado pela imprensa, pela imprensa escrita. Vinha de uma música do Mundo Livre S.A., que era beat, BT de computador. Isso é um crime. Manifesto mangue, manifesto mangue, manifesto mangue.
E no começo a gente dizia que não, que peraí, isso não é um movimento, etc. Mas aí depois com o tempo a gente deixou para lá. Desistiu de dizer que não era movimento e até hoje a gente está aqui falando sobre o movimento mangue. Inclusive o segundo manifesto já é... Não, o segundo manifesto já é assumido como manifesto mesmo, deixa quieto assim. Como? É o segundo, exatamente. Pois é verdade. Não tem o primeiro, mas tem o segundo, é verdade. É verdade, Pois é. Esse movimento é cheio de falhas na construção, cara. É um fracasso, Acordem que o inferno em seus quintais. Façam todo o barulho que puderem. Festejem, essa é a hora. Eles já saíram, eles leram melhor o punk. Porque eles leram Malcolm McLaren. Né? Eles não leram, né, simplesmente a rebeldia. Né? Eles leram a armação. Um vinha com um chapéu de palha, o outro colocava um plug, aí o outro vinha com uma gíria nova, chamava o outro de mangue boy, não sei o quê. E aí isso começou a ser usado nos shows, nos discursos entre uma música e outra, vocês são os caranguejos com cérebro, não sei o que e tal. E isso foi se tornando quase que um dialeto novo nosso da galera, assim, de uma galera que foi crescendo cada vez mais. E era irresistível. Quando a MTV ainda era super embrionária, apareceu aqui na cidade e resolveu fazer uma entrevista com o Fred e com o Chico. Eu já estava morando aqui no centro da cidade, já não morava mais nas Graças. Então os meninos marcaram de se encontrar lá em casa. E Fred chegou com o visual de Fred, que é igual até hoje. Então. E Chico chegou super super envenenado, assim, com a roupa que era um meião de maracatu, um conga, uma bermuda de chita e aquele chapeuzinho que viria a ser a marca registrada dele. E aí? Quem matou o Chico Sainz? Me solta, pode me soltar, eu sou daqui da Ria. Então toca um coco de roda com mais de 10 anos. Então isso aí. Toca, porra! Don't let me go! Ao mesmo tempo que era a roupa era um manifesto das intenções dele, né? De se apropriar desses elementos e levar para esse mundo da música pop. Mas acho que não é assim, dentro o que era esperado do Nordeste... Ei? Não, não cheguei lá não. Todo mundo tem quer ver, imagina que vai vir o cara com chapéu de lampião e tal. O primeiro programa nacional que a gente gravou, que a gente participou de televisão, em São Paulo, foi se não me engano, chamava Fanzine. Ei? Quando a gente chegou e começou a fazer os shows e tal, e depois foi ser entrevistado, com o tempo ficou criando uma situação meio de constrangimento, porque a banda estava toda fantasiada de Lampião e Maria Bonita, de cangaceiro. Eles não chegaram a fugir totalmente do exotismo, né? Eles usaram o exotismo para se vender. Já que eles querem uma coisa exótica, então também vamos fazer um negócio diferente. Pra gente, moleque, então, o que seria... A tecnologia representava isso daí. Representava você estar incluído dentro do mundo, você estar inserido no resto do mundo, né? Que na época, essa entrevista do Chico lá, acho que da General, ele nunca tinha pegado um computador, entendeu? Em 93. O negócio de beat não era com ele. Como símbolo era uma coisa importante. Tem uma frase que eu acho muito boa de William Gibson, escritor de ficção científica, escritor Neuromancer, que era outro livro que todo mundo leu na época. Que ele disse que, falando sobre a ficção científica, que a ficção científica não prevê o futuro. A ficção científica escreve o futuro, define o futuro. Se eu fosse definir o Mangue Beat, eu definiria como uma série de equívocos que eram tão esperados, assim. Havia um campo tão fértil das pessoas esperando por aquilo que esses equívocos acabaram sendo super aceitos. Então foi o erro certo na hora certa, né? Equívocos eu falo porque a ideia era ser uma cooperativa cultural, era uma coisa de amigos e se transformou no movimento. Equívoco porque o release virou manifesto.
equívoco, porque até o próprio nome, a grafia era BIT, de bit de informação, virou bit de batida por algum erro de algum jornalista. Mas todos esses erros atendiam a uma necessidade tão grande das pessoas que estavam ao redor, do público, da cidade, dos jornalistas, enfim, que foi o erro certo na hora certa. Sou eu um transistor, Recife é um circuito, o país é um chip. Se a terra é um rádio, qual é a música?